Bom, e nós vamos dar sequência à série de entrevistas que estamos fazendo com candidatos ao Senado. Hoje nós estamos recebendo aqui o candidato Lafayette Andrade, candidato a senador pelo Democracia Cristã. Lafayette Andrade passa a ser entrevistado por nós. Agora, boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Jordânio, boa tarde a todos vocês, jornalistas aqui, e boa tarde principalmente ao povo do Piauí. Eu quero dirigir-me aos piauienses e desejar-lhes uma boa tarde e melhores dias. Lafayette Andrade, o partido que o senhor representa, o Democracia Cristã, é um partido que terá muito pouco tempo de propaganda no rádio e na televisão, 7 segundos, e isso dificulta um pouco a passagem das mensagens. Como é que vocês pretendem driblar esse problema que é a distribuição do tempo no rádio e na TV? Olha, é o contato diretamente com o povo. Além do contato diretamente com o povo, Elivaldo, hoje as mídias sociais, as redes sociais são um excelente veículo para que nós acessemos as populações nos mais longínquos rincões. Então, nós, além de termos uma trajetória de convivência no ambiente social, nós somos pessoas, eu pelo menos sou pessoa do povo, eu sempre prestigiei e frequentei ambientes públicos, eu nunca vivi em redomas, entendeu? Então, nós só estamos consolidando e revivendo aqueles contatos, viu, que nós conseguimos manter durante toda a nossa carreira profissional, porque inclusive eu, como agrônomo que fui do estado, da SIDAP, eu circulei todo o Piauí, então conheço o Piauí, as suas potencialidades, entendeu? E frequento entidades, faço parte de entidades como a maçonaria, como os advogados, que me facilitam, entendeu? Esse povo, além desse meu desprendimento, eu sou um homem das pontas de rua, eu sou um homem dos mercados, das igrejas, então para mim esse contato com o povo não é de maneira nenhuma difícil. O que o senhor defende, chegando ao Senado, para consolidar ou fortalecer o processo de desenvolvimento do Estado? De que maneira o seu mandato pode contribuir para isso? Bem, a minha função principal como senador, eu haverei de legislar, mas também me facultado a questão de emendas, né, emendas parlamentares, né, que haverei de designar para setores produtivos do Estado. Eu não haverei de designar emendas para ações que não sejam permanentes, que não tenham aquela durabilidade diante da população, entendeu? E também pretendo ter como foco e como base o atendimento das necessidades das pessoas mais necessitadas. Vamos então para as perguntas de Délio Rocha, direto de Brasília. Délio. Candidato, boa tarde. O seu partido, a Democracia Cristã, ela conseguiu o seu melhor desempenho em 2014, quando elegeu 2 deputados federais, um no Rio de Janeiro, outro no Maranhão. Mas, em geral, o seu partido tem sido um coadjuvante na política brasileira. Só que, a partir de agora, todos os partidos precisam ter uma maior representação no Congresso Nacional para sobreviver. Nesse sentido, muda a estratégia da Democracia Cristã para as eleições deste ano e qual a projeção aí, o que a Democracia Cristã pretende fazer no Piauí nas eleições deste ano, quantos parlamentares pretende ter um projeto nesse sentido, um objetivo de eleger quantos deputados, um deputado, por exemplo, candidato? Bem, inicialmente nós pretendemos, dentro do nosso otimismo e da convicção das ideias que temos, eleger o nosso senador, Romualdo Seno. Também eu não me dispo da pretensão a governador. O Romualdo Seno, nós vamos eleger o governador. Por sua mensagem límpida, cristalina e vai consolidar as aspirações do povo do Piauí. Entendeu? Eu também acredito piamente na minha eleição como senador, pois durante toda a vida eu preparei-me para tanto e acho que o momento atual, diante das 2 vagas que existem, eu me coloco como uma opção firme e determinada, porque eu tenho fé no Piauí,
eu acredito que o Piauí chegará a ser um dos grandes estados brasileiros diante do potencial que ele tem e da bravura de sua gente. Nós precisamos apenas que a classe política, viu, assuma o seu papel, entendeu? Assuma o seu papel para que as medidas sejam eficazes e o povo tenha realmente acesso aos benefícios que lhe podem ser oferecidos pela potencialidade do nosso estado. Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde. Boa tarde, o candidato Lafaiete Andrade. Nós falamos agora há pouco da necessidade de uma reforma política no Brasil e, caso o senhor seja eleito como legislador no Senado Nacional, eu queria saber qual é a sua proposta especificamente com relação a essa reforma. Bem, a reforma política, ela tem que ser profunda, porque este modelo nós estamos vendo que não mais pode existir. Nós estamos vendo, às portas das eleições, ainda existem partidos que não têm aquele sentimento, aquele objetivo, aquela visão direta para os anseios da população. Eles se juntaram, como há pouco vimos, não com o objetivo, um projeto de governo, mas se juntaram visando tão somente o seu tempo de televisão. Então aí a gente vê a fragilidade, a gente vê o pouco ideal de servir a população. E eu entendo também que nós devemos acabar com as sinecuras que hoje são desfrutadas pelos políticos. É inadmissível que a classe política viva nababescamente, entendeu? Tendo direito a tudo que é mordomia, auxílio moradia, transporte aéreo, entendeu? E a população viva à míngua. Isso influencia na eleição? Rapaz, eu tenho a impressão de que o povo está cansado de ver os políticos, viu, numa verdadeira ilha da fantasia, viu, dentro de uma redoma, enquanto essa própria população que elege e que mantém os políticos através dos seus impostos, vivam a sofrer, viu, e se encontrem no último plano dos objetivos governamentais e políticos, viu, hoje vigente no nosso país. Quando o senhor fala a respeito de reforma política, candidato, o senhor defende que haja redução no número de partidos, mudanças no financiamento de campanha? O que mais incomoda? Não, eu entendo que existem partidos em demasia, mas nós também não podemos deixar de lado que nós vivemos num país plural, onde vários segmentos da sociedade têm o direito de se representarem. Então, quanto a isso, nós teremos que ver num estudo acurado essa questão da pluralidade de partido. Agora, nós temos que ver também, eu até aceito a tese de que nós temos que já começar a pensar no recall político. O que seria o recall político? Eu, como senador, com direito a 8 anos de mandato, com um determinado tempo, se eu não mostrar que vim, a população teria o direito, viu, de me subtrair do meu mandato. Caçar o mandato. Caçar o mandato. Porque eu não acredito que você, após se eleger, você abandone a população, você vá para Brasília ou para uma assembleia e esqueça aquelas pessoas que o elegeram através até de um discurso falacioso e enganador, entendeu? Você volta as costas para aquela população e depois de 4 anos, esperando que a população tenha esquecido, volte a bater as portas para de novo desfrutar de um mandato. Porque não se justifica que uma pessoa que teve 4, 8, 12 anos, às vezes até através de linha sucessória, como se fosse capitania hereditária, o mandato vem desde o avô, o bisavô, e hoje a pessoa ainda se apresente como um novo. Como um novo. Se ele teve a oportunidade de legislar ou de administrar e não o fez como manda, viu, a estruturação partidária e como manda as exigências do povo. Cláudia Brandão, revista Cidade Verde. Ainda falando sobre reforma política, para melhor detalhar a sua proposta de mudança nessa reforma, eu queria saber qual é a sua posição sobre esse sistema de voto proporcional, que é muito questionado pelo fato de um candidato com menos votos conseguir ser eleito, enquanto um outro que obteve uma maior quantidade de votos ficar de fora. Queria saber a sua opinião, candidato. Bem, a minha opinião, eu sou um
um admirador de que nós temos que ter o voto distrital. O voto distrital ele haverá de ser instalado no nosso país, no nosso estado, porque não se admite que os políticos vivam nessa verdadeira ciranda de se eleger por determinados municípios, não cumprem as promessas feitas com seus eleitores, na outra eleição eles se mudam, vão para outro município, entendeu? Novamente fazer promessas e não cumpri-las, e enquanto isso o tempo vai passando e eles vão subsistindo e vão se mantendo, viu, na vida pública, entendeu? Sem responder nunca aos anseios da população. O seu partido, a Democracia Cristã, tem um candidato à presidência da República, José Maria Eimael. Aqui o partido vai seguir, assim, rigorosamente, será o palanque de Eimael no estado? Tem setores aí que vão fazer suas campanhas mais desvinculadas do pleito presidencial? Não. Nós haveremos já é tanto que nós apresentamos chapa pura à população. Então, a partir do momento em que nós apresentamos chapa pura, viu? Presidente, governador, senador, deputado federal e estadual, sem fazermos coligação, é porque nós acreditamos que um partido tem que ter uma linha ideológica e pragmática. Então, nós não podemos estar numa verdadeira colcha de retalhos, confundindo a população para, por via de consequência, não atender os anseios daqueles que o elegeram. Délio Rocha, de Brasília. Candidato, o seu partido tem uma pequena estrutura, o senhor também conta com um pequeno financiamento, quer dizer, a Democracia Cristã tem poucos recursos aí do fundo de campanha. E como o senhor pretende fazer uma campanha num estado que é grande como o Piauí, embora tenha uma população pequena, o senhor está percorrendo o estado, o senhor não conta com tempo no horário político, né, no rádio e na TV. Como o senhor pretende, então, chegar a alcançar o eleitor piauiense, lembrando que muitos não têm nem acesso à televisão, às redes sociais, como bem pontuou a Cláudia, isso aí é que o piauiense tem menos acesso ainda. Como então o senhor pretende chegar à massa do eleitorado piauiense a ponto de se viabilizar como um candidato ao Senado? Bem, muito boa pergunta e oportuna. Primeiro, eu considero que política não é um balcão de negócios. Considero que para você se apresentar, oferecer seu nome para ocupar um cargo político e trabalhar em prol da população, ou seja, no executivo ou no legislativo, não se faz necessário que você seja dono de patrimônio. Porque o eleitor, ele não é uma barra de sabão, não é um quarteirão de querosene que você vá a uma bodega e adquira. E depois vire-se às costas e pronto, o nosso compromisso está selado e resolvido. Não, nós haveremos de ter, além do contato direto com o eleitor, franciscanamente nós podemos nos espalhar nos mercados, nas avenidas, no corpo a corpo, e eu acho que essa questão das redes sociais, nós, por mais distante e longínquo que seja, viu, o município, as televisões como vocês, nós estamos espalhados em todo o Piauí. Mas isso é proibido, troca de votos aí por mercadorias, esse mercado... Não, é justamente o que eu digo, o eleitor não é uma mercadoria para que o político tenha um poderio econômico para adquiri-lo. Eu entendo que você, com uma mensagem convincente, faz a diferença. Dá para combater isso, candidato? Dá para combater. Dá para combater porque a população está cansada. A população já não aguenta mais a disfarçatez daqueles que, às vésperas das eleições, contratam os chamados cabos eleitorais, entendeu? Que eu não tenho cabos eleitorais, eu tenho simpatizantes e colaboradores. Contratam cabos eleitorais, estabelecem um valor pela quantidade de voto e ali se faz aquele escambo e que depois só vem em prejuízo da população. Eu considero que, pelo menos, eu tenho colaboradores e simpatizantes. E estas pessoas que acreditam nas minhas intenções e na minha fé, essas pessoas estão a divulgar
a minha mensagem e a minha proposição. O seu partido é o Partido da Democracia Cristã. Cristã. E o Estado é um Estado laico, não tem religião. O candidato a vice-presidente da República pelo seu partido é da Igreja Assembleia de Deus. O Democracia Cristã é um partido religioso? Não, não é um partido religioso. Nós somos um partido ecumênico. Dentro do nosso corpo partidário, nós não temos só cristãos, católicos, apostólicos romanos, nós não temos só evangélicos. O meu primeiro suplente, por exemplo, Itamar da Silva. Itamar da Silva é um bandista, entendeu? Eu acho que onde houver o amor entre as pessoas e a fé, eu acho que ali estará a religião que deve congregar as pessoas. Então, o nosso partido é um partido ecumênico que comporta todas as linhas religiosas, entendeu? Já que nós entendemos que o Estado é laico. Entendeu? Então, não existe essa questão de que o partido é de uma religião, de uma seita, não. O nosso partido é um partido ecumênico. Nós temos como visão, viu, o amor entre as pessoas e a proteção da família. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, candidato Lafaiete Andrade. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. E eu quero dirigir-me a você, piauiense, a você, eleitor, dizer que o meu nome está à disposição para uma vaga no Senado da República e dizer que eu não vos decepcionarei. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde, Lafaiete Andrade, candidato ao Senado pelo Democracia Cristã.